Eu achava que já tinha visto de tudo quando o assunto era ser rejeitada pela própria família, até o dia em que dei uma casa de presente para minha mãe, na frente de 43 convidados, e fui humilhada por ela e pela minha irmã como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Naquele instante, algo dentro de mim mudou para sempre. O que ninguém esperava era que aquela noite seria apenas o começo da maior queda que minha família já enfrentou, uma queda causada não por mim, mas por tudo aquilo que eles plantaram ao longo de anos. Hoje eu vou contar como deixei de ser a filha esquecida para me tornar a mulher que, finalmente, colocou um ponto final no ciclo de abuso, e como cada um deles pagou o preço pelas escolhas que fizeram. Preparado? Então respira fundo e vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde que me entendo por gente, sempre soube que havia algo diferente na forma como meus pais me enxergavam. Enquanto minha irmã mais nova, Camila, era tratada como um cristal raro que precisava ser protegido, elogiado e exibido para o mundo, eu era apenas eu. A filha que cresceu aprendendo a não pedir nada, a não esperar nada, a não ocupar espaço demais. Nunca tive o direito de ser frágil, nem de errar, nem de ser vista. Era como se eu tivesse nascido com a obrigação silenciosa de me tornar útil, prática, forte e invisível. Meu nome é Larissa, tenho 33 anos, e construí sozinha tudo o que meus pais sempre desprezaram em mim: estabilidade, uma carreira sólida, um apartamento confortável, investimentos, tranquilidade financeira e, principalmente, independência emocional. Pelo menos era o que eu acreditava ter até o dia em que tudo veio abaixo, ou acima, num único momento de humilhação pública. Crescemos em Campinas, numa casa simples, onde o favoritismo era tão presente quanto o cheiro do café da manhã que minha mãe preparava todos os dias. Camila sempre teve roupas novas, aulas de balé, aparelhos caros, festas de aniversário temáticas. Eu tinha o discurso pronto: você é mais forte, filha. Você entende as dificuldades. Sua irmã é mais sensível. Esse sensível sempre significou mais amada, mas isso eu só admiti anos depois. Quando fiz 17 anos, passei no vestibular para administração em uma universidade pública. Comemorei sozinha, porque meus pais estavam ocupados ajudando Camila nos preparativos para a audição de dança. Quando consegui meu primeiro emprego, ouviram a notícia de maneira protocolar, como se eu tivesse informado que fiz o download de um aplicativo novo. Mas quando Camila passou num teste de modelo fotográfica para uma pequena agência, a casa virou um carnaval de orgulho. Não vou mentir, por muitos anos, tudo isso me doeu profundamente. Mas transformei essa dor em força. Trabalhei como estagiária, depois analista, depois coordenadora, e finalmente fundei minha própria empresa de marketing digital. A empresa cresceu, fiz contratos nacionais e internacionais, e aos 30 anos eu já ganhava mais do que meus pais haviam ganhado juntos em toda a vida. Ainda assim, dentro de mim, havia aquela pequena esperança infantil: talvez agora eles me vissem. Talvez, finalmente, eu fosse suficiente. Essa esperança idiotamente reacendeu quando minha mãe completaria 58 anos. Pensei em fazer algo especial, algo que mostrasse que, apesar de tudo, eu ainda era capaz de amar acima do que recebi. Depois de meses pesquisando, encontrei uma casa linda, num bairro seguro de Campinas. Jardim amplo, varanda iluminada, cozinha espaçosa, exatamente como ela sempre dizia que sonhava. Comprei a casa à vista, coloquei no nome dela e preparei uma surpresa para o aniversário. Chamei amigos, primos, tios, mais de 43 convidados confirmaram presença. Enquanto acompanhava a equipe preparando a decoração, me peguei sorrindo, imaginando a reação dela. Talvez um abraço emocionado. Talvez um agradecimento verdadeiro. Talvez o início de uma reconstrução. Eu não queria comprar amor, queria ser vista por quem me trouxe ao mundo. Mas eu ainda não sabia que aquele seria o dia em que não apenas minha esperança morreria, mas também a última fagulha de laço familiar que eu insistia em manter. Naquele dia, diante de todas aquelas pessoas, minha mãe não apenas rejeitaria meu presente,
como também me destruiria com palavras que marcariam para sempre o começo da queda dela. O salão estava decorado com tons pastel, arranjos de flores e luzes amareladas que deixavam tudo com um ar acolhedor. Escolhi cada detalhe pensando em como minha mãe sempre dizia que adorava celebrações elegantes, mas nunca tinha dinheiro para fazer uma assim. Era irônico, porque naquele dia tudo estava ali, exatamente como ela sonhara, e ainda assim eu estava prestes a descobrir que sonhos, para ela, tinham um dono específico, e não era eu. Cheguei cedo para acompanhar a montagem, conferi a mesa do bolo, os docinhos, o buffet, o DJ, os lugares marcados. Quando minha mãe entrou, acompanhada do meu pai e de Camila, senti meu peito se aquecer por um instante. Ela estava bonita, usando um vestido azul que realçava seus olhos. O sorriso dela ao ver a festa me fez acreditar, por alguns segundos, que tudo valeria a pena. Você fez isso tudo? Ela perguntou, olhando ao redor. Fiz, respondi, tímida. Queria que seu aniversário fosse especial. Ela concordou com um sorriso breve, quase educado demais, como se estivesse aprovando o trabalho de uma decoradora contratada, e não de uma filha. Os convidados começaram a chegar, cumprimentando minha mãe com abraços calorosos. Alguns se aproximavam de mim para elogiar a festa, outros perguntavam sobre minha empresa, mas meus pais não pareciam notar ou se importar. Eles estavam ocupados, como sempre, orbitando ao redor de Camila. Minha irmã desfilava entre os convidados como se fosse anfitriã, comentando sobre seus novos ensaios fotográficos e sobre como a vida de modelo era cansativa demais. Enquanto isso, eu aguardava o momento da grande surpresa. A chave da casa estava dentro de uma caixinha dourada que eu segurava com tanto cuidado que minhas mãos suavam. Depois de quase 2 horas de festa, pedi silêncio e chamei minha mãe ao centro do salão. O DJ baixou a música, os convidados se viraram para nós, celulares erguidos, prontos para registrar o momento. Mãe, comecei, sentindo minha voz tremer, hoje eu queria te dar algo que você sempre sonhou, mas nunca teve oportunidade de conquistar. Você sempre falou sobre ter uma casa com jardim, ampla, confortável, então eu queria te agradecer por tudo e te dar isso como presente. Estendi a caixinha para ela. Alguns convidados murmuraram animados, outros sorriram, achando tudo emocionante. Minha mãe pegou a caixinha e abriu lentamente. Quando viu a chave, olhou para mim com as sobrancelhas erguidas. O que é isso? Perguntou, já num tom estranho. É a chave da sua casa nova, respondi, sorrindo. Comprei para você, mãe. Está no seu nome. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar do salão. Ela deu uma risadinha curta, incrédula, e balançou a cabeça. Não pense que você pode me comprar com dinheiro, sua medíocre. O som da palavra medíocre bateu no meu peito como uma pedra. Alguns convidados deram risadinhas nervosas. Meu pai cruzou os braços, desaprovando, como se eu tivesse cometido um crime. E então Camila, sempre pronta para o golpe final, se aproximou com sua voz doce e venenosa. Não é porque você tem dinheiro que vai conquistar o amor da família, sua tonta. Dessa vez, as risadas não foram nervosas, foram abertas, altas, quase aliviadas. Como se todos tivessem recebido permissão para rir de mim. Senti meu rosto queimar. Minha garganta secou. Meus olhos arderam. Mas não chorei. Não dei esse gosto a eles. Entreguei um sorriso vazio, quase mecânico, e dei alguns passos para trás. Olhei para minha mãe, que segurava a chave como se fosse lixo. Olhei para meu pai, que não movia um músculo. Olhei para Camila, que sorria como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Foi ali, naquele cenário iluminado e cheio de flores, que algo dentro de mim se quebrou, não de tristeza, mas de entendimento absoluto. Eu finalmente enxerguei o que sempre esteve diante de mim, nunca, em momento algum, eu faria parte daquela família da forma como desejava. Mas naquele instante, algo novo também nasceu dentro de mim. Uma força que eu não sabia que tinha. Uma voz que dizia, clara como água, eles vão pagar por isso. Todos eles. E aquele era apenas o começo.
Mesmo com o salão iluminado, com música, gente conversando e taças se chocando ao fundo, tudo ao meu redor pareceu ficar distante, abafado, como se eu estivesse presa dentro de um aquário de vidro. Cada risada ecoava como um estilhaço. Cada olhar atravessado reforçava a sensação de que eu nunca fiz parte daquele lugar. Mas dentro de mim, algo se reorganizava. Não era dor, era lucidez. Camila continuava no centro da atenção, passeando entre os convidados como se a festa fosse dela. Minha mãe, sempre teatral, fingia estar ofendida pelo absurdo do meu presente. Meu pai, com sua postura rígida, fingia superioridade moral enquanto evitava olhar diretamente para mim, como se eu fosse um incômodo. E eu apenas observava. Pela primeira vez na vida, sem tentar agradar, sem implorar por afeto, sem esperar gratidão. Um dos convidados, meu primo Rodrigo, se aproximou com um rosto vermelho de vergonha alheia. Lari, você tá bem? Perguntou em voz baixa. Tô, respondi de modo quase automático. Não se preocupa. Ele suspirou, apertou meu ombro e voltou para o grupo. Eu sabia que ele não queria se indispor com meus pais. Ninguém queria. Meus pais sempre foram aquele tipo de casal que parecia perfeito de longe, simpáticos, sorridentes, família tradicional brasileira. Quem ousasse contrariá-los era visto como ingrato ou dramático. Decidi que já tinha visto o suficiente daquela noite. Fui até a mesa onde estavam as bebidas, servi um copo de água e fiquei em silêncio por alguns minutos. Observei minha mãe exibir o anel que Camila havia dado, como se fosse uma joia rara, embora fosse apenas bijuteria barata. Ela falava alto, teatral, comentando que gestos simples têm mais valor do que demonstrações de riqueza. E os convidados concordaram, alguns mais por conveniência do que por convicção. Engoli seco e respirei fundo. Foi aí que a ficha caiu de verdade. Se permanecesse ali, eles teriam mais uma chance de me diminuir. Então, simplesmente caminhei até o microfone. A música parou. Todos viraram-se para mim. Boa noite, comecei, com um tom calmo que surpreendeu até a mim. Antes de eu ir embora, eu queria agradecer a presença de todos. De verdade. Alguns se entreolharam, confusos. Minha mãe cruzou os braços, já pronta para interpretar o papel de vítima. Eu organizei essa festa com carinho, pensando que seria uma oportunidade de celebrar minha mãe e talvez, suspirei, talvez reconstruir algo que eu achei que existia. Silêncio. Pesado. Real, mas hoje eu entendi uma coisa muito importante, continuei. Entendi que amor não é algo que se compra, nem é algo que se arranca de alguém à força. E não, mãe, eu nunca tentei te comprar. Eu só tentei te amar do jeito que eu sabia. Do jeito que eu aprendi sozinha. Minha mãe apertou os lábios, incomodada. Quero que todos saibam que a casa que comprei será vendida, finalizei. Não por raiva, mas por respeito a mim mesma. A partir de agora, não tentarei mais fazer parte de onde não sou bem-vinda. Coloquei o microfone de volta no pedestal. Alguns convidados baixaram a cabeça. Outros pareciam chocados. Meu pai franziu o senho, irritado, como se eu estivesse envergonhando a família. Camila revirou os olhos, como se tudo não passasse de exagero. Mas algo aconteceu que nem eu esperava. Uma das tias da minha mãe, tia Solange, que sempre foi firme, direta e pouco influenciável, aproximou-se, olhando nos olhos da minha mãe, disse: Maria Helena, isso foi vergonhoso. Você passou dos limites. A mesa inteira ficou em silêncio. Minha mãe arregalou os olhos, ofendida. Não se meta onde não é chamada, Solange, retrucou ela, envenenada. Me meto sim, tia Solange rebateu. Porque a Larissa sempre foi a que mais correu atrás de tudo, a que mais trabalhou, a que mais ajudou. E vocês a tratam como lixo. Isso não é amor. Isso é abuso. Minha mãe ficou sem palavras. Meu pai se remexeu na cadeira. Camila cruzou os braços, contrariada. Eu não disse nada, não precisava. Algo naquela declaração pública criou a primeira fissura real na fachada perfeita deles. Uma fissura que eu ainda não sabia,
mas seria apenas o início de uma série de rachaduras que se abririam. Saí do salão sem olhar para trás. O ar da noite bateu no meu rosto como um abraço. Parecia que eu finalmente podia respirar depois de anos prendendo o ar. Entrei no meu carro e fiquei alguns minutos parada. Não choraria. Não por eles. Mas senti um misto de alívio e medo do que viria. Porque no fundo, eu sabia, meus pais não deixariam aquilo barato. E eu também sabia que, pela primeira vez, eu não deixaria barato o que fizeram comigo. Eu só não imaginava que as consequências para eles viriam tão rápido, e não por minha causa, mas por algo que eles mesmos plantaram ao longo da vida. Nos dias que se seguiram à festa, o silêncio se tornou meu companheiro constante. Um silêncio estranho, pesado, do tipo que antecede tempestades. Eu sabia que meus pais não deixariam o episódio passar, não porque estavam feridos emocionalmente, mas porque estavam acostumados a ter controle sobre tudo, inclusive sobre minha vida. Tirá-los dessa posição mexeria com o equilíbrio doentio que eles cultivavam há décadas. Na segunda-feira de manhã, enquanto revisava relatórios da empresa, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens, ligações, notificações. Não era comum. Abri o celular e encontrei dezenas de mensagens de parentes e conhecidos, todas perguntando a mesma coisa: Larissa, sua mãe está bem? Ela disse que você a humilhou na frente de todo mundo. É verdade que você gritou com ela? O que aconteceu entre vocês? Camila postou algo, viu? Camila. Claro. Entrei nas redes sociais e a primeira coisa que vi foi um story dela chorando teatralmente, dizendo: gente, estou arrasada. Minha irmã perdeu completamente o controle na festa da minha mãe. Foi horrível. Ela entregou um presente absurdo, como se minha mãe tivesse obrigação de aceitar. Depois fez um discurso agressivo: minha mãe está arrasada. Ela falava com a mesma entonação que usava quando queria manipular professores, colegas, e nossos pais. Era um talento natural. As pessoas acreditavam nela com facilidade. Peguei meu notebook e sentei na mesa da cozinha. Pensei em responder, em me defender, mas respirei fundo. Impulso é algo que sempre prejudica, e elas sabiam disso. Se eu respondesse de forma reativa, confirmaria a versão delas. Decidi esperar. Observar. Não demorou muito para acontecer o que eu temia. Meu pai me ligou. Pela primeira vez em meses. Oi, pai. Não me venha com o oi, pai, e ele rosnou. Sua mãe chorou a noite inteira. A Camila está destruída. Você envergonhou nossa família. Mordi o lábio para não rir. A palavra família, vinda dele, parecia piada. Eu falei a verdade, respondi. Você poderia ter ficado calada. Gritou. O que você fez foi inadmissível. Inadmissível é vocês me tratarem como lixo por 30 anos. Para de drama, Larissa, e ele rebateu. Você sabe que é exagerada. Essa frase. Essa maldita frase. Você é exagerada. Cresci ouvindo isso sempre que eu ousava expressar uma gota de dor. Era o grito silencioso da invalidação. Mas algo havia mudado em mim. Eu não vou discutir, respondi. Vocês fizeram sua escolha. Agora eu fiz a minha. Ele bufou do outro lado da linha. Você vai se arrepender. Clique. A ameaça absurda ficou pairando no ar. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. A própria dona do buffet da festa me ligou. Oi, Larissa? Aqui é a Simone, do buffet Jardins. Oi, Simone. Tudo bem? Respondi, surpresa. Aconteceu algo? Ela pigarreou. Então, seus pais vieram aqui hoje de manhã. Disseram que a festa foi um fiasco, que você contratou serviço sem permissão deles e que não vão pagar a parte restante. Tentaram jogar a culpa em você. Eu fechei os olhos. Claro que fariam isso. Eles não admitiam responsabilidade nem para respirar. Simone, falei com calma, o contrato está no meu nome.
Eu assinei. Eu pagarei tudo. Eu imaginei que ela respondeu, aliviada. Eles estavam tentando me intimidar, mas eu não caí. Agradeci, finalizei a ligação e respirei fundo. Aquilo era só o começo. Meus pais não sabiam perder, nem controle, nem narrativa. Durante aquela semana, começaram a circular comentários maldosos em grupos de WhatsApp da família. Mensagens insinuando que eu achava que dinheiro comprava tudo. Que eu não tinha humildade. Que passei por cima da mãe que me criou. Engraçado como ninguém mencionava o fato de eu ter sustentado a casa deles por anos, pago dívidas, tratamentos, aluguel. Tudo isso apagado como se jamais tivesse existido. Mas então, algo curioso aconteceu. Uma prima distante, Júlia, me mandou mensagem privada. Lari, olha, não quero me meter, mas a sua mãe está contando uma versão bem diferente. Só que várias pessoas da festa comentaram comigo o contrário. E também, sua mãe sempre fez essas coisas com você. Muita gente percebeu. E então outra pessoa. E outra. E outra. Era como se a fachada perfeita deles tivesse começado a trincar. E quando uma fachada trinca, as rachaduras se espalham. Mas a verdadeira reviravolta veio numa quinta-feira à noite, quando recebi uma ligação de alguém que eu jamais imaginaria, tia Solange. Larissa, disse ela, com a voz séria, sua mãe e sua irmã estão entrando em um caminho perigoso. Como assim? Elas foram até a casa de uma amiga minha, chorando, dizendo que você humilhou sua mãe de propósito. Que você está desequilibrada. Que talvez precise de ajuda médica. Senti o estômago revirar. Elas estão tentando te pintar como instável, continuou. Querem justificar o comportamento delas. Lari, me desculpe dizer, mas elas não vão parar por aí. Respirei fundo. Calma. Firmeza. Tia Solange, obrigada por me avisar. De verdade. Filha, ela disse suavemente, já passou da hora de você parar de ser o chão onde eles pisam. E desligou. Fiquei olhando para a parede por alguns minutos. Era impressionante como uma família inteira podia construir castelos em cima de mentiras e acreditar neles. Mas ali, naquele silêncio cheio de descobertas, algo ficou claro para mim: eles tinham começado uma guerra que não estavam preparados para enfrentar. E, desta vez, eu não seria a filha silenciosa. Eu seria a mulher que finalmente recusava carregar as consequências dos atos deles. E isso iria custar muito mais caro do que qualquer presente que já dei na vida. Aquela ligação da tia Solange ecoou na minha mente por dias. Eu já sabia que minha mãe e Camila eram capazes de distorcer a realidade, mas transformarem minha reação naquele aniversário em um surto calculado, isso ultrapassava qualquer limite. Porém, como sempre, antes de eu pensar em tomar qualquer atitude, a vida deu seus próprios passos, e os deles começaram a tropeçar por conta própria. Na sexta-feira, recebi uma notificação do meu banco, uma tentativa de transferência usando meu CPF, mas de uma conta que não era minha. Na hora, senti um arrepio subindo pelas costas. Liguei para o banco e pedi mais detalhes. A atendente me explicou que alguém havia tentado usar meu CPF para justificar um pedido de aumento de limite de cartão, em nome da minha mãe. Engoli seco. Senhora, disse a atendente, hesitante, também houve tentativas de cadastro de financiamento em seu nome nos últimos dias. Meu coração acelerou. Eu sabia que eles eram irresponsáveis. Sabia que eram capazes de manipulações emocionais. Mas usar meu CPF? Isso ultrapassava de longe o aceitável. Também percebi o óbvio, eles estavam desesperados. Por favor, bloqueie tudo imediatamente, pedi. E quero registrar uma contestação formal. A atendente fez tudo rapidamente. Assim que desliguei, sentei no sofá, olhando o chão sem conseguir processar tudo ao mesmo tempo. Não era mais apenas sobre humilhação, sobre favoritismo, sobre rejeição emocional. Agora era crime. E crime deixa rastro. No dia seguinte, ainda tentando decidir meus próximos passos, recebi a visita inesperada de seu Antônio, dono da mercearia da rua dos meus pais.
Ele nunca apareceu na minha casa, na verdade, mal conversava comigo desde criança. Por isso, quando toquei a campainha e o vi na porta, meu estômago revirou. Larissa, ele começou, tirando o boné da cabeça, preciso te falar uma coisa. Convidei-o para entrar. Ele parecia nervoso, olhando para os lados como se tivesse medo de ser visto. Eu gosto muito de seus pais, disse ele, sentando no sofá, mas o que eles estão fazendo, eu não consigo concordar. Meu coração gelou. Ontem eles foram lá na mercearia, continuou, e pediram para eu confirmar uma história. Uma história que eu sabia que era mentira. Que história? Perguntei, embora já soubesse que nada bom viria. Disseram que você tem distúrbios emocionais, respondeu, e queriam que eu dissesse isso para algumas pessoas caso perguntassem. Pediram para eu falar que você sempre foi instável, que desde adolescente dava sinais de problemas. Minha respiração travou. Eles estão tentando manchar sua imagem, menina. Eu disse que não ia fazer isso. Mas eles estão desesperados. Camila disse que vocês precisam provar que você não é uma pessoa confiável. Eu encostei a mão na testa. Sua Antônio suspirou. Toma cuidado, Larissa. Eles estão passando dos limites. E quando gente assim perde o controle, faz bobagem. Agradeci profundamente. A visita dele me mostrou algo que até então eu não tinha percebido com clareza. Meus pais e Camila tinham perdido completamente a noção da realidade. Não estavam apenas tentando salvar a própria imagem, estavam tentando destruir a minha. Mas o universo trabalha em ciclos, e a colheita vem. E a deles chegou. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação de Tatiane, uma conhecida da minha mãe que frequentava os mesmos almoços de domingo. Lari, eu não sei como te dizer isso, mas sua mãe tá passando uma vergonha enorme. Levantei as sobrancelhas. Como assim? Ela e Camila estavam organizando uma rifa, Tatiane explicou, para tentar arrecadar dinheiro para o pagamento de umas dívidas. Elas anunciaram que o prêmio seria uma cesta com produtos de beleza que Camila usa na rotina dela. Engoli uma risada. E isso deu errado? Muito. Tatiane suspirou. Elas colocaram preços absurdos nos números, tipo R$ 100 cada. E sabe o que descobriram? Que ninguém quer pagar para ajudar depois da forma como elas trataram você na festa. A história correu, Larissa. Bem mais do que elas esperavam. Meu coração se apertou, mas não por pena, e sim por uma estranha sensação de justiça acontecendo no seu próprio tempo. Todas as pessoas que riram de você naquela noite agora estão falando que não sabiam que era tão grave assim. É impressionante como a opinião muda quando a máscara cai. Eu fiquei em silêncio, digerindo a informação. Elas estavam começando a colher o que plantaram. Mas o golpe final daquela semana ainda estava por vir. À noite, enquanto jantava sozinha, recebi uma mensagem curta da tia Solange: a casa caiu. Meu corpo se retesou na hora. Liguei imediatamente. Tia? Larissa, ela suspirou, sua mãe e Camila perderam o processo trabalhista da antiga empregada delas. E agora estão devendo mais de R$ 30 mil. Fechei os olhos. O castelo de areia estava ruindo. E continuou a tia, elas tentaram procurar seus contatos de advocacia para pedir ajuda técnica. Só que todos já sabem o que aconteceu no aniversário. Ninguém quer se envolver. Engoli o ar devagar, sentindo uma mistura de incredulidade e libertação. Não porque elas estavam sofrendo, mas porque nada daquilo tinha sido causado por mim. Elas se destruíam sozinhas. Sempre foi assim. A minha diferença é que, pela primeira vez, eu não estava ali para segurar os pedaços. Larissa, disse minha tia, em voz baixa, sua mãe está desesperada. Mas, ela não está arrependida. Está apenas com medo. E foi aí que entendi, com uma clareza brutal, medo não é amor. Vergonha não é arrependimento. E pânico não é mudança. Acontecesse o que acontecesse nos próximos dias, uma coisa era certa, eu estava fora daquela história. E eles estavam ficando sem palco. O que eu ainda não sabia era que o pior,
para eles, ainda viria. E aconteceria de forma tão evidente, tão inevitável, que nenhuma narrativa distorcida seria capaz de encobrir. As consequências estavam apenas começando. Os dias que se seguiram ao aviso de tia Solange foram como assistir a uma peça que eu já conhecia o roteiro, mas, dessa vez, da plateia e não mais do palco. Pela primeira vez na vida, eu não era o amortecedor das escolhas desastrosas da minha família. E quando você se afasta, percebe que algumas tragédias não precisam de empurrão, elas se constroem sozinhas, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Na manhã de terça-feira, enquanto eu tomava café e revisava projetos da empresa, recebi uma notificação inesperada de uma das funcionárias mais antigas do meu pai na antiga oficina mecânica que ele administrava antes de se aposentar. Era a Silvana. Larissa, desculpa incomodar, mas preciso falar com você. Respondi rápido, imaginando que viesse mais uma avalanche de informações desagradáveis. Fala, Sil. Tá tudo bem? Olha, não sei se você tá sabendo. Ela hesitou. Mas seu pai tá sendo investigado pela Receita. Meu coração parou por um segundo. Investigado? Por quê? Por movimentações antigas que não batem com a renda declarada. Parece que estão reabrindo os processos da época da oficina. Sua mãe usou sua situação recente como justificativa, e acabou chamando atenção para coisas que estavam enterradas. A ironia era tão cruel quanto óbvia. Minha mãe, tentando me descredibilizar, acabou puxando um fio solto que estava escondido havia anos. E agora o novelo inteiro se desenrolava sobre eles. Agradeci Silvana e desliguei. Enquanto processava aquela bomba, o celular vibrou outra vez, era tia Solange, dessa vez com uma mensagem ainda mais direta: Larissa, sua mãe surtou. Eles estão desesperados. Não conseguem pagar o processo trabalhista. A Receita apareceu lá hoje cedo. Eu respirei fundo, fechei os olhos e, pela primeira vez desde o aniversário, senti paz. Não porque eu queria que eles sofressem, e eu nunca desejei isso. Mas porque ali ficou claro que a vida tinha uma lógica que meu coração cansado jamais conseguiu enxergar antes: ninguém destrói o outro sem destruir a si mesmo junto. Por volta das 11 horas, recebi a ligação que eu sabia que viria. Minha mãe. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ela ligou de novo. Ignorei. Uma terceira vez. Não atendi. Só quando recebi a quarta ligação seguida, percebi que seria melhor encerrar aquilo de uma vez. Atendi. Larissa? A voz dela estava trêmula, quase irreconhecível. Eu preciso falar com você. Me mantive em silêncio. Sua irmã está chorando, ela continuou, tentando puxar pela emoção. Seu pai está sendo humilhado. A Receita veio aqui, vizinhos estão comentando, você precisa nos ajudar. Respirei devagar. Não, mãe. Eu não preciso. Larissa. Ela gritou. Isso é sua culpa. Você provocou isso. Eu? Ri, incrédula. Quem tentou usar meu CPF? Quem inventou que eu era instável? Quem foi pedir para comerciantes confirmarem mentiras sobre mim? Quem tentou me destruir antes de qualquer investigação aparecer? A respiração dela ficou pesada. Eu sou sua mãe, ela insistiu, num tom que oscilava entre súplica e manipulação. Você tem obrigação moral, mãe, e interrompi com firmeza, a única obrigação moral que eu tenho é comigo mesma. E eu escolho não carregar mais os erros de vocês. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Então falou, com veneno puro, você vai se arrepender. Ninguém abandona a família assim. Vocês me abandonaram primeiro, respondi. Só não perceberam porque eu continuei perto. Mas agora acabou. E desliguei. Fiquei olhando o celular por alguns minutos. Minhas mãos tremiam um pouco, mas não de culpa, de libertação. Horas depois, recebi uma mensagem de Camila. Um texto longo, cheio de palavras indignadas, dizendo que eu era fria, ingrata, monstruosa por não ajudar. Disse que a culpa era minha se nosso pai fosse preso, que nossa mãe estava doente de tanto chorar.
E, claro, terminou com: você pode até ter dinheiro, mas nunca terá uma família de verdade. Senti algo inesperado depois de ler aquilo. Pena. Mas não por mim, por ela. Camila cresceu acreditando que o amor vinha pronto, sem esforço, sem crescimento, sem responsabilidade. Cresceu aplaudida por tudo, mesmo quando não merecia. Cresceu como a estátua construída pelos meus pais, uma estátua de vidro. E agora, quando a vida exigia dela força real, ela se estilhaçava. Não respondi. Ao entardecer, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: fui caminhar sem rumo. Passei por ruas tranquilas, respirei o ar fresco, ouvi meus próprios passos ecoarem no silêncio. E ali, pela primeira vez em anos, me senti leve. Não porque meus pais estavam pagando pelos erros deles. Não porque Camila finalmente enfrentava o próprio reflexo quebrado. Mas porque eu, finalmente, parei de tentar salvá-los. Algumas pessoas só aprendem quando o chão desaba por completo. Outras não aprendem nunca. E eu não tinha mais energia para descobrir em qual categoria minha família se encaixava. Quando voltei para casa, deixei o celular desligado. Preparei um chá, coloquei uma música suave e sentei na varanda, observando o céu escurecer. Não chorei. Não me culpei. Não questionei minha decisão. Pela primeira vez, senti que estava vivendo uma vida que era minha. E, naquela mesma noite, tomei a decisão final, que encerraria para sempre qualquer esperança de reconciliação. Bloqueei todos. Definitivamente. Sem chance de volta. O passado ficaria onde pertencia. E eu também. Quando deitei para dormir, entendi que a história da minha família não era sobre amor perdido, era sobre amor nunca recebido. E eu não podia recuperar aquilo. Não podia reconstruir o que nunca existiu. Mas podia, e finalmente fiz, construir a mim mesma. E essa foi a primeira vitória verdadeira da minha vida. A que ninguém poderia tirar. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você recebe todas as próximas histórias em primeira mão. E agora eu quero saber a sua opinião sincera: você faria o mesmo que a filha fez? Depois de tantos anos sendo humilhada, tratada com desprezo e usada emocionalmente, você teria coragem de cortar os vínculos e seguir sua vida em paz? Me conta nos comentários, eu amo ler o que vocês pensam. Ah, e escreve também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu sempre passo nos comentários para deixar um coração especial para vocês. E, claro, não esquece de compartilhar essa história com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma história assim pode abrir os olhos de muita gente. Muito obrigada por estar aqui, vocês fazem toda a diferença. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.